gente tem que abrir mão de muita coisa para conquistar aquilo que a gente sempre sonha. As pessoas acham que karatê é você simplesmente defender e atacar. É muito além disso. Você tentando ser melhor a cada dia, você se provando a cada dia. É da ponta dos dedos dos pés até a cabeça. Não é você que gosta do karatê, é o karatê que gosta de você. O assunto da janta é o karatê. É o poder transformador que o esporte tem dentro de uma família. Várias vezes a gente entra no tatame e a gente sai frustrado. Tá ganhando, no finalzinho perde porque toma um chute na cabeça. O sincronismo, o equilíbrio, a força, a potência. Se todo mundo tivesse isso, o mundo seria melhor. De verdade. Dedicação, muita dedicação. E não é à toa que eles têm o sucesso que eles têm, que eles chegaram onde eles chegaram e onde eles ainda vão chegar. E sorte de um pai que aprende com o filho. Só quem tá dentro do karatê que entende o que é o karatê. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu consegui me tornar. Sou o João Maganini, tenho 20 anos, sou nascido e criado aqui em Ribeirão Preto, sou atleta de karatê, pratico a arte faz 10 anos. Eu também dou aulas de karatê, sou atleta profissional e também estudo engenharia da computação na UNAERP, aqui em Ribeirão Preto mesmo. Eu era muito novo, eu entrei na escola e aí tinha uma lista de atividades extras para fazer. E o karatê me chamou a atenção. Meus pais incentivaram também, me ajudaram. O João sempre foi um menino introvertido e ele pensa muito para falar. Era super indisciplinado. Como todo menino, ele começou, acho que ele tinha 9 anos. O João chegou muito tímido e não parava. Sempre gostou muito de fazer perguntas na aula, isso desde de criança. Super curioso, super alegre, mas que a gente precisava canalizar a energia dele. Sempre que a gente fazia alguma intervenção, ele reagia muito bem, que não é, nem sempre é comum, né, naquela idade. O papel do sensei acabou não mudando com o passar ao longo dos anos, né? Ele sempre me motivou muito, sempre me puxou para cima, fazia uma coisa um pouco mais lúdica para brincar mais, e com o tempo eu acabei gostando muito disso. Foi isso que me fez ficar no karatê também. Tinha que conhecer o karatê para poder se concentrar. E isso ele teve muita dificuldade no começo. Do jeitinho dele, foi fazendo, trocando faixa. Ele foi mostrando mais gana, mais garra, mais firmeza nos movimentos, mais interesse em aprender melhor esses movimentos. Isso foi meio que natural e ele treinava uma vez na semana, daqui a pouco ele passou a treinar 2, daqui a pouco ele passou a treinar 3. Hoje o João passa mais tempo no tatame do que em casa. Em 2018 para 2019, se eu não me engano, o sensei começou a ver um potencial nele de competição. No primeiro ano de competição dele, ele não só foi campeão das etapas que ele participou, foi medalhista em todas, como ele foi medalhista no Campeonato Brasileiro daquele ano. Então, nesse momento, a gente já via que existia ali um atleta em potencial, né? Era ainda um adolescente, né? Mas era um atleta em potencial. A gente nunca cobrou nada dele, ele foi porque ele quis. Ninguém falou, não, você tem que ir, não. Vai, é legal, não quer ir mais, não vai. Mas ele foi se envolvendo, começando a acompanhar campeonato, que é muito legal você ver. Não é o ganhar, mas é um ambiente que é o que você quer pro seu filho, um ambiente saudável, né? Do bem. O sensei sempre falou pra gente, vida de atleta não é fácil, só que a gente nunca fala que a gente abre mão das coisas, a gente faz escolhas. Então sempre eu tive que colocar como prioridade os treinos. Tem um divisor de águas, ou a criança ela se identifica muito, ou ela fica com receio, porque a competição ela lida com frustração, controle emocional, né, autoafirmação. E o João, quando ele entendeu que para competir ele precisava se preparar mais, e para competir e vencer ele precisava se preparar mais ainda, aí ele ligou uma chave que impressionou a gente na regularidade, na constância e no nível de interesse. Aquela adrenalina que a gente sente na hora, aquele frio na barriga,
Por mais que a gente fique muito ansioso e nervoso na hora, é um sentimento muito bom que não dá para explicar para quem não pratica o esporte. O envolvimento é com pessoas que estão envolvidas no esporte, então não tem balada, não tem bebida. Então eu sempre agradeci ele estar envolvido com o esporte. É uma decisão bem difícil, assim, você vê todos os seus amigos indo em festa. Ele sabe que se ele chegar aqui com sono ou chegar aqui muito cansado, não vai render. E aquilo é ruim para ele se sente mal. E não é uma coisa que a gente impõe, é uma coisa que eles descobrem. Tipo, acabei de começar a competir, tava animado, queria mais. Já tinha chegado na final de um campeonato brasileiro e eu não queria parar por ali. Só que veio a pandemia. Na pandemia ele fez aula em casa, a gente mora num apartamento pequeno, de 70 metros quadrados, a gente empurrava todos os móveis. Colocava 6 placas de tatame e treinava, com encheção de saco de vizinho e tudo mais. Era um ambiente bem complexo, mas eu não deixava de treinar nenhum dia. E foi quando ele pegou o interesse no kata, e quando ele começou a treinar mais e viu que ele tinha potencial, e aí ele ficou dividido, ele competiu bastante as duas modalidades, a luta e o kata. Ele só foi evoluindo, porque quando a gente passou a treinar presencial de volta, ele já estava nesse clima de competição, já estava se conhecendo como atleta, amadurecendo o nível de aquecimento, de treinamento para ir evoluindo cada vez mais. Foi algo que deu uma virada de chave. Mas aí não é só o karatê, é o conjunto de tudo. É a idade, um pouco mais velho, um pouco mais centrado e com mais prazer e mais objetivo de vencer. Mas ele treina o karatê num todo, luta, o kihon, o kata. Ele entende a importância dos 3 pilares na arte marcial. Ele faz uma modalidade hoje que ele é o primeiro por equipe na América em que um deslize é tudo a perder, que é o kata. A luta, você faz um golpe em mim, eu faço um golpe em você, tá 1 a 1. No kata não. Um movimento de desequilíbrio, minha nota cai 20%, 30%. Assistir competição de kata é muito fácil. Assistir competição da luta é muito sofrido. Eu acabei fraturando o nariz numa competição e aí eu tive que ficar um tempo sem competir, né? Então, durante o resto do ano, depois que eu me recuperei, eu fiquei fazendo só a parte do kata. E aí a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas a gente viu que estava sangrando. Depois aí ele teve que fazer cirurgia. E aí naquele ano eu acabei não me destacando tanto. Eu acabei chegando até a final do Campeonato Brasileiro, mas perdi na primeira rodada. E ele me surpreendeu, por incrível que pareça, no comitê. Em um combate, num campeonato estadual, onde ele estava numa situação muito delicada da luta, ele conseguiu reverter a luta. Ali eu vi que tinha algo a mais, porque isso é muito raro e muito difícil de acontecer. Foi o primeiro ano que ele competia como sub-21 e ele ficou de fora por um detalhe. Numa disputa de kata, foi um balde de água fria, porque ele vinha muito bem na competição. E ele, no dia seguinte, ele no kata final dele, né, no momento em que ele que separa, né, quem vai ser campeão e quem não vai, ele, com firmeza, ele afirmou: eu vou fazer o mesmo kata que eu perdi ontem, mas hoje vai ser diferente. E ele foi ao pódio nesse dia. E foi emocionante. Tá ali naquele momento e conquistar o título do Campeonato Brasileiro foi... não consigo descrever em palavras, assim. Para mim, a realização foi ele conseguir entrar na seleção. Porque eu acho que era uma vontade muito grande dele. E eu, como mãe, queria muito que ele vivesse isso. Porque foi uma experiência que ele vai levar pro resto da vida. As minhas conquistas, elas se resumiram mais nesse último ano de 2025, que foi quando eu consegui alcançar o resultado dos meus treinos que eu venho me dedicando nos últimos tempos. Então eu fui campeão pan-americano lá no México por equipes, vice-campeão sul-americano aqui no Brasil em Recife. Em Fortaleza eu conquistei o Campeonato Brasileiro no individual. A Tecnoarte, em paralelo a isso tudo, foi fundamental para possibilitar que o João tivesse essas conquistas esportivas nesse ano. Quando o Daniel me procurou para falar do João,
Antes até dele contar toda a história e o processo, uma das coisas que mais me encantou, até porque eu sou pai também igual ele, né? Foi que ele não foi lá só para me pedir um patrocínio ou uma ajuda para, enfim, ele foi com um propósito, que era realizar o sonho do filho dele. E isso por si só já colocou a Tecnoarte dentro desse projeto, porque eu acho que é muito mais do que a empresa simplesmente propagar o nome dela ou alguma coisa assim. É a gente estar junto em projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. Primeira vez que eu entrei na seleção brasileira, eu consegui contar com a ajuda da Tecnoarte para conseguir viajar e conquistar o título do Pan-Americano. E se não fosse esse título, que foi o primeiro título importante do ano de 2025, eu acho que, eu não sei se minha cabeça, eu teria mudado essa chave para conseguir continuar conquistando títulos durante o mesmo ano. Dentro do nosso contexto, dentro do nosso dojo, por exemplo, está trazendo muitos outros jovens que vão se esmerando nele. E a Tecnoarte fomentou isso tudo. Talvez ela não tenha noção disso. Primeiro que a gente é uma empresa ribeirão-pretana, a gente nasceu aqui, cresceu e se desenvolveu junto com a cidade. Então a gente vê um ribeirão-pretano buscando o sonho dele e conseguindo ir tão longe quanto ele já foi e o quanto ele ainda vai, isso é algo que nos motiva a estar junto com ele. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas, a gente precisa valorizar o patrimônio que Ribeirão Preto tem. E eu não tenho dúvida de que a família Maganini é um patrimônio da cidade de Ribeirão Preto. A empresa privada, quando apoia uma modalidade esportiva, ela está alimentando um ciclo virtuoso. Tem um ciclo vicioso e virtuoso. Por que é o virtuoso? Porque a empresa privada depende de mão de obra, independente de qual seja. Quando ela apoia um atleta, ela está formando uma personalidade de garra, de disciplina, de desenvolvimento pessoal, de controle emocional, que vai ser muito legal se amanhã um colaborador dessa empresa tiver feito karatê. É um esporte que prioriza disciplina, que prioriza uma boa conduta, que prioriza aquilo que é correto. Isso tudo está alinhado com aquilo que a gente acredita como empresa. Que sirva também de exemplo não só para as famílias, como para outras empresas, para que façam o mesmo, para que fomentem esse tipo de situação, para que contribuam para a população da cidade que tanto entrega para as empresas. É uma troca que é um ganha-ganha, é muito positivo para todo mundo. E aí os pais, ao acompanhar o João treinando, ao acompanhar o João indo para uma competição, vendo como ele mudou enquanto filho, em relação à educação, respeito, postura, eles falaram, é bacana isso. O João, ele foi o responsável pela mãe dele, a Fernanda, começar o karatê. Ela também pegou os períodos de treino em casa. Eu gostava, porque eu era mais graduado que ela, então eu acabava ensinando ela e era uma convivência diferente, né? Quando que você vai acabar ensinando sua mãe a fazer alguma coisa uma vez na vida? Agora, o João é inspiração? É claro que é, porque ele estava se desenvolvendo muito bem, a gente viu o quanto bem estava fazendo isso para ele, a oportunidade de fazer uma coisa em família. Então, ao invés de eu ir lá, esperar ele fazer, para depois levar ele embora, eu estava dentro do tatame com ele. Então, isso tem um peso diferente, é muito bacana. E no exame de faixa da Fernanda, que ele estava como auxiliar, ele já era uma faixa preta, eu fui assistir. E quando eu vi ela fazendo o exame, por causa do João, eu falei assim, eu quero voltar pro karatê, porque eu fiz karatê quando eu era criança. Parece que a gente fica treinando as coisas depois em casa, é muito gostoso. E é impressionante, os 6 olhos brilham quando fala do karatê, é claro isso. É quebrar barreiras, né? É o inverso, é o processo inverso. O filho ser exemplo e estimular os pais. Pra gente foi muito importante, né? Porque ele permitiu que a gente participasse dessa parte da vida dele. Todo mundo acaba sendo impactado. É um conjunto, então um puxa o outro. Porque é natural o cansaço do dia a dia, da semana, da época do ano. Mas quando entra no tatame, família que vira a chave rapidinho. Que eu nunca esperava ter com eles, porque no começo era uma coisa que era só minha.
Mas acabou que eu gostei muito disso, porque a gente discute bastante e eu gosto de explicar essa parte para eles. A gente acabou melhorando nossa convivência. Aproxima a gente de uma forma sadia. Só fez bem para a família, para a vida. Até nos estudos, por exemplo, eu comecei a me dedicar mais depois que eu comecei a fazer o karatê. E o karatê também dá uma segurança maior pra gente. Eu trabalho essa paciência, essa confiança. Às vezes o cara traz uma confiança que eu não tinha para algumas coisas. Você consegue facilmente comparar como você era antes e depois de praticar o karatê. Você acaba virando outra pessoa. Ele deixou de ser uma modalidade, uma arte marcial, ou até um esporte para alguns. Ele virou estilo de vida. Hoje o João é sensei, então a gente também tem uma visão diferente dele. Que aqui dentro, o João não é o João filho do Daniel e da Fernanda. Ele é o João mais graduado do que o Daniel e que a Fernanda. Então, o karatê exige que você pratique a humildade, que você entenda da hierarquia. É muito interessante você ver a evolução do seu filho e ele podendo te ensinar coisa que você está muito longe de chegar ali onde ele está. Os pais, às vezes, darem um passo para trás como adultos, né, como pais, para ouvir o que ele tem de experiência para passar. Eu acho que é assim, quem consegue entender essa magia que o karatê proporciona, não tem como você sair mais, você não deixa de fazer, você vai ser para sempre karateca. Ver agora os 3 sendo faixa preta, eu acho que é muito legal, assim, é uma coisa que eles vão levar pro resto da vida. É uma família que no final do dia tá todo mundo de kimono. Acabou que a família toda envolveu. Até a Isabela, que é mais nova, ela adora assistir campeonato. Ela entende tudo, entre aspas, não quer fazer, mas ela adora estar envolvida nesse meio. Eu não sei se quando eles começaram eu tinha essa ideia de que eles iam chegar tão longe. Uma etapa do Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, estava fácil aqui em casa, né, dentro de Ribeirão Preto. Então o sensei me convidou, eu ainda estava ali, tinha 1 ano de karatê mais ou menos, que eu tinha retornado. E aí logo peguei gosto. Naquele ano eu fui campeão paulista e brasileiro, tanto de kata quanto comitê. E aí o bicho me picou, assim, eu queria ir em todas as competições, queria participar de tudo que podia acontecer dentro do karatê. E hoje ele está equalizado dentro da minha vida. A gente arrasta pelo exemplo. Eu costumo falar que a cada 10 palavras absorve 4, a cada 10 exemplos absorve 7. É quase o dobro. Somos uma família unida, né? Até hoje, o João com 20 anos viaja com a gente, sai com a gente, gosta de trocar ideia com a gente. Então, eu vejo que a gente tá no caminho, né? Errar, a gente vai. Pai e mãe vai errar a vida inteira, mas a gente errou tentando acertar. E o resultado que eu vejo hoje, eu fico muito feliz com isso. Porque o simples fato de treinar e as pessoas se inteirarem disso e ver como eles são, astral, energia boa, dispostos, isso já é exemplo. Não sei se eles têm noção do tudo que eles já conquistaram, do quão importante eles são. Mas eu acho que a gente precisa exaltar esses ribeirão pretanos que estão fazendo história. Porque é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão escrevendo uma história do karatê nacional aqui, no quintal da nossa casa. E eu acho isso muito legal. Só quem faz o karatê que sabe dizer o que é viver aquilo tudo. O mais importante é a persistência. Porque é muito fácil você continuar enquanto está dando resultado. E nós tivemos anos em que o João ele não só não competiu no brasileiro, como ele não passou no campeonato brasileiro etapa. Quer dizer, o ano dele praticamente acabou no meio do ano. Eu nunca vi ele pensar em desistir desse sonho que é viver o karatê, né? O competitivo. Deixa que fique bem claro, né? A parte competitiva do karatê. A parte marcial, filosófica, essa a gente não deixa de viver nunca, né? Mas essa persistência é um negócio que realmente deixa a gente assim muito, muito feliz de ver. Todo ano a seleção brasileira renova as vagas. Então eu vou ter que tentar entrar de novo na seleção brasileira, só que dessa vez no individual. Entrando no individual, eu vou disputar o sul-americano e o pan-americano. E se eu conseguir vaga, eu posso ter a chance de disputar o campeonato mundial de base. Se eu não falar que é o sonho de todo atleta de karatê, eu vou estar mentindo. Então é um campeonato assim que abre portas para o campeonato dos adultos. Porque eu ainda sou sub-21, então sou considerado base. Para isso eu tenho que entrar na seleção e ir bem nos campeonatos.
Então os treinos não vão parar.